lá. Nesse vídeo, então, a gente vai estar terminando aqui essa disciplina de Fundamentos de Matemática 2 e a gente vai falar um pouco sobre as relações trigonométricas em um triângulo retângulo, tá? Claro que muitas dessas a gente já viu, né, em estudos, tá? Mas não custa relembrar. Digamos então que o triângulo é retângulo aqui em C, tá? Digamos que a gente tem esse ângulo aqui, alfa. Então eu posso considerar aqui o seguinte, ó, e aqui beta, tá? Então eu posso dizer, ó, que seno de alfa é cateto oposto, ou seja, A sobre hipotenusa C. Cosseno de alfa vai ser cateto adjacente, ou seja, o B ali pra gente, sobre a hipotenusa. E a tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? Se fosse em relação ao ângulo oposto ao vértice B, ou como a gente chama o ângulo ali de beta, a gente poderia dizer que seno de beta é B sobre C, que cosseno de beta é A sobre C, e que a tangente de beta é B sobre A. Tá? Uma coisa que é importante aqui a gente perceber o seguinte, ó, perceba o seguinte, que num triângulo retângulo, o seno de alfa é igual ao cosseno de beta, né? E o seno de beta é igual ao cosseno de alfa, tá? Isso é muito importante. Bom, outra coisa que eu queria mostrar aqui é as relações métricas, certo? Só que essas relações métricas eu vou querer que tu faça para mim como exercício, tá bom? Encontrar essas relações métricas. Ou seja, digamos que aqui seja A, aqui o vértice B, aqui C. Então aqui vale C, aqui vale Bzinho, aqui tudo vale A. E aqui vamos chamar uma altura de altura H. E aqui esse pedacinho de N e esse pedacinho de M, tá? Bom, isso quer dizer o seguinte, ó. Que em um triângulo retângulo, essa altura traçada a partir do ângulo reto, tá bom? Então, a gente consegue enxergar as seguintes relações. Primeiro, Teorema de Pitágoras, claro, porque o triângulo é retângulo em A, então A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Outra relação é que B ao quadrado é igual a A vezes M. Terceira relação, C ao quadrado é igual a A vezes N. Quarta, que a altura relativa à hipotenusa é ao quadrado, o quadrado dela é igual a multiplicar M por N. O quinto, que quando eu multiplico B vezes C, é a mesma coisa que eu multiplicar A vezes H. E, né, que a área pode ser base vezes a altura dividido por 2, que também é a mesma coisa que A vezes H sobre 2. Bom, mas depois está perguntando assim, mas como é que eu vou conseguir fazer esse exercício? O que usa para fazer esse exercício? Bom, primeiro é o seguinte, ó, vamos dizer que aqui tenha um ângulo
vermelho aqui e aqui um ângulo azul. Bom, já estou usando azul ali, eu vou usar outra cor, vou usar roxo. Bom, digamos que tem um ângulo roxo, certo? E lá tem um ângulo de 90 graus, certo? Vou pegar verde aqui, ó. Esse é 90. Então, olha só, como eu tracei aqui uma altura, aqui também tem um ângulo de 90 e aqui tem outro ângulo de 90. Então, observe o seguinte, ó. Se aqui, ó, nesse triângulo aqui, ó, vamos chamar esse ponto aqui de... Vou chamar só de H aqui, ó. Esse ponto, certo? Ó. Se nesse triângulo... Ó, se o triângulo ABC tem os ângulos vermelho, roxo e verde, olha só, esse triângulo ABH, ele tem um ângulo verde, o roxo e tá faltando o quê? Então esse ângulo aqui, ó, ele é vermelhinho, só esse pedacinho, ó. Tá? Ou a gente poderia chamar ele de alfa e ali vale alfa, tá? Pode ser assim também, tanto faz. Aqui eu vou chamar de beta, né? Então, olha só, observe o seguinte, olha esse triângulo aqui, ó, AHC. Ele tem o ângulo alfa, o ângulo verde, que é 90, então tá faltando quem para completar os 180? Tá faltando o ângulo beta, tá? E o que que a gente ganha aqui, ó, aqui? A gente tem vários triângulos que são semelhantes, né? Ó, eu tenho esse triângulo aqui, ó, ABH, vou chamar assim, ó, ABH. Tem o triângulo AHC e tem o triângulo inteiro ABC. Observe que aqui é importante a gente colocar os ângulos, ó. Ó, o ângulo B aqui, ó, é roxinho, é beta. Então, ó, nesse outro triângulo, esse daqui também vai ser beta. Tá? Já nesse triângulo aqui, o beta vai estar aqui, ó. Tá? E aqui vai estar o alfa, ó. Alfa, alfa, alfa. E o outro ângulo, claro, é o ângulo reto. Ângulo reto, ângulo reto, ângulo reto. Então, agora é só a gente colocar as medidas. Por exemplo, esse daqui é CH e N. Esse daqui vai ser H, M e B. E o grandão é C, A, B. Então, olha só. Por exemplo, é só a gente fazer uma relação entre os triângulos, né? Olha só. Aqui, ó, C está entre o ângulo beta e o ângulo alfa, ó. Então, C sobre B, né? Ó, olha só, estou fazendo relação entre esses dois aqui, ó. Ó. A razão entre C sobre B tem que ser a mesma de H, por exemplo. Eu posso escolher os lados aqui, né? Claro, depois tu vai fazer as relações, tu vai ver que dá para ser feito dessa maneira. O H está entre o ângulo alfa e o ângulo reto. Então, eu vou procurar no outro triângulo onde é que está o alfa e o reto, é o M. Então, eu vou ter essa seguinte relação. Tá? E vou ter outras relações ainda que eu consiga fazer, tá? Essa daqui é uma delas, tá? Pode fazer várias outras, tá bom? Essa daqui eu até vou deixar porque essa relação a gente não usa tanto, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, a gente pode pegar uma outra relação, por exemplo, aqui, ó, entre beta e o 90 é N. Ó, beta e 90 é H. Agora a gente pode pegar entre beta e alfa, ó, C, e entre beta e alfa, B. E daí eu consigo fazer outras relações, tá? Ou pode fazer as relações, inclusive, sobre o triângulo maior, que é isso que o
o autor faz, né? Nessas relações métricas que eu coloquei para ti. Claro que tu vai encontrar muitas outras, mas a que eu quero que tu demonstre são essas daqui, tá bom? É só fazer a relação entre um pequenininho e aquele triângulo grande, tá? Deixa eu pegar um outro aqui, por exemplo, ó. Vou fazer com esse triângulo pequenininho e o triângulo grande, ó. Aqui, ó, entre 90 e beta é C. Então, 90 e beta. Agora eu vou pegar esse daqui, ó. 90 e beta é N. Tá bom? Peguei 90 e beta. Agora eu vou pegar entre beta e alfa, ó. A. Aqui só deixa eu apagar. Então, eu peguei entre beta e alfa C. Ó, quando eu faço essa relação, ó, vai ficar aqui C ao quadrado é igual a vezes N. Então, ó, já fiz a terceira aqui para ti, ó, tá? Que foi a relação entre esse triângulo aqui e esse triângulo maior aqui, tá bom? Se tu fizer essas relações entre os triângulos pequenos e o triângulo grande, tu vai encontrar essas relações que eu coloquei aqui, tá bom? Bem, vamos ver o seguinte, ó. Aqui diz o que? Para a gente calcular a área de um triângulo isósceles de base 2 raízes de 2, tá? E ângulo oposto a base de 30, né? E ângulo oposto à base igual a 30. Bom, então vamos fazer aqui. Ora, eu tenho aqui o ângulo oposto à base, eu vou botar aqui, ó. A, BC é um triângulo isósceles, então, ó, aqui. Então, o que a gente tem aqui, ó? Que o A, digamos assim, esse tamanho aqui, ó, vale 2 raiz de 2. E a gente tem que o ângulo é de 30 graus. Bom, como que a gente vai conseguir calcular essa área? Nota que é o seguinte, ó, para eu fazer a área, eu preciso dessa altura aqui, ó. Tá? Claro que a altura vai ficar bem no ponto médio, tá? Aqui a altura vai ser traçada bem... desculpa aqui. Eu vou... Só um pouquinho. Bom, então essa altura aqui, ela vai, claro que vai estar bem no ponto médio. Meu desenho não ficou muito bom aqui, mas é mais ou menos isso. Agora nota que aqui a altura, tá? E quando eu traço a altura, eu divido o ângulo aqui em duas partes. Aqui vai ficar 15 graus e aqui vai ficar 15 graus. Então eu formo, vamos chamar aqui de esse ponto de ponto H. Eu formo o seguinte triângulo retângulo. Eu vou fazer ele deitado aqui, tá? Assim, ó. A, H, C. Do A até o H é a altura. E o ângulo eu sei que é 15 graus. Certo? E eu quero esse CH, vale quanto? Vale a metade. Então, 2 raízes de 2 dividido por 2 dá raiz de 2. Nota o seguinte, ó, que eu tenho um ângulo e tenho o cateto oposto e quero descobrir o cateto adjacente. Qual é a relação que tem cateto oposto e cateto adjacente? É a tangente. Então, a tangente de 15 graus vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou seja, tangente de 15 graus vai ser raiz de 2 sobre h. Nota que... como é que eu vou descobrir isso, então? Posso isolar, né? Esse h. Então, ficaria assim, ó, que h é igual a raiz de 2 sobre a tangente de 15 graus.
Então, a tangente de 15 graus é aproximadamente 0,26, ou poderia colocar 0,27, e eu consigo descobrir o valor da altura, então, porque vai ser raiz de 2 sobre 0,26. Esse resultado vai dar 5,44, ou posso usar 5,4 para ficar melhor a gente fazer o cálculo. Bom, então agora para eu calcular a área vai ser base vezes a altura sobre 2. Isso aqui então vai dar 5,4 vezes a raiz de 2. A raiz de 2 eu também posso aproximar para 1,4, então ficaria que a área ficaria 5,4 vezes 1,4 e eu encontro como resultado 7,56, certo? Bem, este teorema ele é muito famoso, né? Que é o que a gente chama de lei dos senos, ou teorema dos senos. Lei dos senos. Ele é bem conhecido na literatura como lei dos senos, mas na verdade ele é um teorema porque a gente consegue provar. Bom, seguinte, se o triângulo ele for um triângulo retângulo, essas relações a gente já obtém facilmente. Por quê? Ó, nota que o triângulo esse daqui é retângulo em A. Então, ó, o seno de A é a mesma coisa que o seno de 90 graus, que é igual a 1, né? Então, repara o seguinte, ó. Vamos calcular o seno de B. Deixa eu só colocar os valores aqui, ó. A, B e C, para a gente conseguir fazer. Então, ó, o seno do ângulo B vai ser o quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Tá? Então, eu tenho o seguinte, ó, que A é igual a B sobre o seno de B. Aqui ficou feio, deixa eu apagar. Tá? Nota o seguinte, ó, o seno de C é igual a Czinho sobre A. Ou seja, A é igual a C sobre seno de C. Ou seja, eles são iguais, ó. Vou escrever aqui, ó. A é igual a B sobre seno de B, que é igual a C sobre seno de C. Mas o seno de A vale 1, então ele não interfere em nada aqui. Eu posso colocar ele aqui, ó, embaixo do A, porque A dividido por 1 é A. Então eu consigo chegar na seguinte relação, tá? Agora, a parte, digamos assim, que seja um pouco mais complicado, que é o quê? Demonstrar para quando é um triângulo qualquer. Então aqui a gente vai ter que usar o seguinte, a seguinte ideia. Eu vou escrever aqui, então vamos dizer que o triângulo dele é A, B, C. E aqui é o centro, tá? Do triângulo. Então aqui vale Czinho, aqui vale Azinho e aqui vale Bzinho. Tá? Agora nota o seguinte, que aqui a gente tem um ângulo, tá? Vou chamar esse ângulo aqui com 2 cisquinhos. Tá bom? Daqui eu não consigo obter nenhuma relação. Mas se eu traçar agora uma reta passando pelo centro e eu encontro aquele ponto lá, ó, esse ângulo ele está no mesmo arco BC. Então esse ângulo aqui é o mesmo, ó. Esse ângulo é o mesmo. Então aqui também vale o ângulo vermelhinho, né? Ó, eles estão enxergando o mesmo arco, ó, BC. Então aquele ângulo é o mesmo.
Só que eu vou chamar ele de A'. Só que o que acontece? O ângulo, ou A' é o mesmo ângulo do ângulo A. Só que agora o que aconteceu? Ó? Como esse arco A'B, ele é um arco de 180 graus, e aquele ângulo C é o ângulo escrito, então aqui é um ângulo de 90 graus. Agora, pessoal, nota o seguinte, ó, que aqui é raio e aqui é o raio também, né? Dois raios, digamos. O segmento A', vou botar aqui, A'B vale 2R, tá? Agora nota o seguinte, ó, vamos calcular o seno de A'. Ó. Primeira coisa, ó, o A', é igual ao ângulo A, são o mesmo ângulo. Então, o seno de A e seno de A' é a mesma coisa. Então, vamos ver aqui, o seno de A' é cateto oposto sobre a hipotenusa, 2R. Tá? Ou seja, ó, eu tenho que 2R é igual a... Deixa eu apagar aqui. A sobre seno de A'. Só que a linha é a mesma coisa que o A, então eu vou deixar assim, ó. Tá bom? Beleza, agora é o seguinte, ó, se a gente fizer isso para todos os outros pontos, tá? Se eu pegar além do A, agora eu pegar esse ponto B aqui e traçar a mesma reta, pessoal, eu vou encontrar as mesmas relações. Ou seja, pessoal, eu vou conseguir provar que 2R é igual a B sobre seno de B. E vou conseguir provar que 2R é igual a C sobre seno de C. Mas não se esqueça que vocês vão chegar no C' e B'. Só que daí, como vai ser o mesmo ângulo, porque a ideia é a mesma, então eu consigo provar a lei dos cossenos, certo? Então tá demonstrado. Bom, vamos resolver um exemplo agora. Que diz aqui num triângulo ABC são dados o ângulo A de 60, o ângulo B 75, o ângulo C 2 raiz de 2. Para a gente calcular o perímetro, então, desse triângulo. Bem, então a gente vai desenhar aqui mais ou menos o triângulo, certo? Então aqui vamos chamar de A, C e B. Aqui então vale 45 graus, aqui 60 graus, aqui 75 graus e aqui vale 2 raiz de 2. Nota que é o seguinte, né? A gente tem que, se a gente somar todos os ângulos, né? Ó, A mais B mais C, isso é igual a 180 graus. Certo? A gente poderia fazer dessa maneira, ou eu vou só iniciar e depois eu deixo para te terminar aqui, tá? Que é o seguinte, ó, eu posso primeiro, ó, aqui é o Bzinho e aqui é o Azinho. Então, ó, eu sei que A sobre seno de A é igual a... Agora eu vou pegar os valores que eu tenho, que é o do C, ó. Então, C, que é 2 raiz de 2, sobre o seno de 45 graus. Fazendo essa continha aqui, ó, né? Eu consigo, além do seno de A aqui, eu só vou apagar, ó, vou botar 60 já. E aí eu tenho que A é igual a 2 raiz de 2 vezes seno de 60 sobre seno de 45 graus. E assim eu consigo descobrir o valor do A. Depois vou descobrir o valor do B. Tá? E depois é só somar A mais B mais C. Certo? Se tudo der certo aí no nosso exercício, a gente consegue encontrar esse valor, tá bom? Qualquer coisa é só tu me
enviar ali a dúvida, tá bom? Bem, o teorema do cosseno, dos cossenos, ou também chamado de lei dos cossenos, é um teorema muito importante, que ele diz que num triângulo qualquer o quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois, né? Menos 2 vezes o produto das medidas desse lado, pelo cosseno do ângulo formado entre eles. Ou seja, essas três relações aqui valem. Nota o seguinte, ó, que se a gente tiver um triângulo retângulo, vou fazer aqui, ó. Esse aqui ficou feio. Vou desenhar um melhor. Se eu pegar um triângulo retângulo aqui, ó, fazer A, C e B. Aqui eu tenho B, Azinho, Czinho. Ó, nota que o cosseno de A é a mesma coisa que o cosseno de 90, que é igual a zero. Tá? Então, a relação aqui já vale. Nesse primeiro aqui, a gente já consegue essa relação. É ou não é? Porque, olha só, cosseno de 90 aqui vai ser zero. E 0 vezes tudo isso daqui vai dar zero. E a relação que eu vou ter é o teorema de Pitágoras. Então, aqui funciona. Bom, agora a gente tem que mostrar que isso funciona para um triângulo qualquer. Então, eu vou pegar um triângulo qualquer, tá? Aqui. Eu vou botar aqui, então, ó, A, B, C. Aqui eu vou chamar de H. Então, aqui vai ser o Bzinho, aqui o Azinho. Tudo vai ser C. E eu vou chamar essa parte aqui de M. E esse cantinho, então, vai ser o quê? C menos M. É ou não é? Porque se tudo vale C e aquele cantinho vale M, esse cantinho vale C menos M. Bom, olha só. No triângulo BHC, eu tenho a seguinte relação. A ao quadrado igual a H ao quadrado mais C menos M ao quadrado. Do triângulo AHC, eu tenho que B ao quadrado é igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. Então, aqui eu vou isolar e vou ter o seguinte, ó, que H ao quadrado é igual a B ao quadrado menos M ao quadrado. Vou substituir essa relação nessa relação aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó, A ao quadrado igual a B ao quadrado menos M ao quadrado mais. Agora, ó, desenvolvendo essa parte, eu tenho, ó, C ao quadrado menos 2CM mais M ao quadrado. Ó, aqui eu corto e eu vou ter que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2C vezes o M. Tá? Bem, agora, pessoal, desse triângulo aqui, ó, eu vou fazer com uma outra cor, ó. Ó. Do triângulo, ó, AHC, eu tenho que o cosseno de A é igual a M sobre B. Ou seja, o M é igual a cosseno de A vezes B. Ou B cosseno de A. Agora, substituindo aqui, ó, no lugar do M, eu tenho que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno de A, certo? E daí eu provo aquele seguinte teorema. Claro que isso vale para todos. Se a gente traçar uma altura aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó, eu também acho todas as outras relações, certo? Então tá. Aqui a gente termina. Eu vou te enviar uns exercícios ali e daí tu me envia as respostas, certo?